Uma realidade maravilhosa espiritual é nós sabemos que Deus ele é especialista em restauração, em restaurar a nossa comunhão perdida com Ele por conta dos nossos pecados. A Bíblia fala em 1 João 9 que se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tem três pontos muito importantes nesse texto. O primeiro é o confessar, que é o reconhecimento da nossa falta, o reconhecimento do nosso erro, que é a parte final do processo, o processo de arrependimento que o Senhor promove em nosso coração e no nosso entendimento da gravidade dos nossos atos diante da santidade do Senhor. O segundo ponto importante é o perdão. É a certeza que Ele vai nos perdoar pelos méritos do Senhor Jesus, não porque eu tenho mérito algum para ser perdoado, muito pelo contrário, mas pelos méritos do Senhor Jesus. A terceira realidade é o processo de purificação, é aquele processo, a certeza que a gente vê na nossa vida, dia a dia, nos aproximando da santidade de Deus e nos afastando cada dia mais daquilo que a gente praticava no passado e que ofendia essa santidade dele. A gente consegue ver esse processo e identificá-lo em vários momentos da palavra do Senhor. Tem um particular para mim que é o livro de Neemias. A Bíblia fala que Deus levanta Neemias para restaurar os muros de Jerusalém que estavam destruídos e para promover essa restauração espiritual no povo dele. E é interessante que quando Neemias acontece todo esse processo, em todo esse processo há uma grande adversidade por conta dos inimigos. E isso mostra uma realidade espiritual muito séria, de que quando Deus trabalha no nosso coração para nós sermos como Ele é, certamente o diabo ele vai investir contra esse processo para nos desanimar, para nos impedir, para nos paralisar e impedir essa restauração na nossa vida. Para cada investida do inimigo, Deus deu uma estratégia para Neemias. E todas as estratégias existem pelo menos dois pontos em comum e que nos ensina. O primeiro é a vigilância e o segundo é a oração. O policiamento da nossa vida, daquelas áreas de fragilidade. E ao mesmo tempo, a oração. Quando nós buscamos poder, força no Senhor para vencer as tentações e resistindo-as e fazendo com que a gente se afaste cada dia mais do pecado, que nos afasta de Deus, né? Mas tem uma particularidade em Neemias que eu queria destacar, que é um momento em que a obra é paralisada. A obra já estava 50% feita, a promessa já não era mais nem promessa, era uma coisa visível, palpável. No entanto, a obra é paralisada. E por que ela foi paralisada? Neemias foi sondar e verificou o que o povo dizia. Falou, olha, nós não conseguimos mais, não vamos conseguir terminar essa obra. Nós estamos desanimados por conta da quantidade de entulho que nós estamos vendo. É evidente que quando você faz uma reforma, uma restauração, o sujo vai aparecer, sabe? O entulho vai aparecer. Ele precisa ser jogado fora. No entanto, ele acumulou de tal forma que o povo, em vez de olhar aquilo que é a promessa que estava sendo cumprida diante dos olhos dele, eles olharam para o entulho, para o passado, para aquilo que eles fizeram, as consequências que eles estavam vendo no entulho, daquilo das práticas que eles mesmos cometeram diante do Altíssimo, de rebeldia, de incredulidade, dos seus pecados. E é claro que o Espírito Santo de Deus trabalhou muito através de Neemias esse tipo para vencer esse tipo de entendimento errado desse povo. E sabe, isso me chama muita atenção, porque muitas vezes nós tiramos das mãos do Espírito Santo, que é competência dele de nos convencer do pecado, ele que nos mostra, que nos leva para esse processo de entristecimento, como Paulo fala, e que produz em nós uma convicção de erro que leva ao confessar e ao perdão e à purificação dos nossos pecados. E o que acontece? Nós tiramos e começamos a catar, a procurar, a caçar erro na nossa vida. Muitas vezes olhando para o passado, de práticas que nós fizemos no passado e que não agradavam ao Senhor, de fato não agradavam ao Senhor. Mas aqui nos paralisa, porque não é promovido por Deus, é promovida por nós. E nesse processo, inclusive, tem um auxiliador fantástico, que é o diabo. O diabo é o nosso acusador. E a acusação dele nos paralisa. Se nós não estivermos em sintonia com o Espírito Santo de Deus, nos paralisa no processo de restauração para a obra de Deus que Deus tanto deseja no nosso coração. Então fique atento, que o Senhor fale ao seu coração. Deus deseja te restaurar, assim como a minha vida. Todo esse processo é desejável por Deus, mas fique atento a isso. Se policie,
Ore, busque a presença de Deus em momentos de fragilidade, de tentação, sabe? E o Senhor vai te dar livramento e vitória. Esse processo de purificação vai acontecer de uma forma constante, contínua e crescente na sua vida, como tem acontecido na minha vida. Pela misericórdia e graça do Senhor, não pelos méritos meus. E o Senhor, no final das contas, você vai ficar cada dia mais parecido com Ele, no comportamento seu diante da sociedade, das pessoas, dentro da sua casa, com seus filhos, com a sua esposa, o seu ministério, o seu trabalho, enfim, em todas as áreas, produzindo, sabe o quê? Santidade, vida que agrada o coração do Senhor. Que Deus continue restaurando a minha vida, que Deus continue restaurando a sua vida. Que o Senhor fale ao seu coração. Pare de olhar para o seu passado de erros. Olhe para o Espírito, olhe para o Senhor, que é o autor e consumador da nossa fé, e Ele é a nossa esperança. Ele prometeu, e Ele vai cumprir, que se confessarmos os nossos pecados, Ele não só nos perdoa, restaurando a nossa comunhão com Ele, mas nós entramos nesse processo de purificação desejada por Ele. Que Deus te abençoe e fale ao seu coração. Graça e paz.